Olá, primeiro ano, dando continuidade a átomos, tá? A aula passada nós conversamos sobre número atômico, número de massa, número de nêutrons, número de elétrons, tá? Eu espero que vocês tenham copiado tudo bonitinho no caderno, feito os exercícios e acompanhado as respostas que eu deixei na plataforma, tá? Hoje nós vamos conversar sobre semelhanças atômicas. Então eu preciso que novamente vocês peguem o anexo, copiem no caderno e assistam essa aulinha olhando aquilo que vocês copiaram no caderno, tá bom? Porque aqui estão os exemplos, todo o conteúdo bem resumidinho para vocês entenderem. Então anotem antes de assistir essa aulinha, tá? Vamos começar. Semelhanças atômicas. Isótopos, tá? Isótopos. O que são isótopos? São átomos que apresentam o mesmo número atômico. Bom, número atômico, tá. Esqueci o que é o número atômico. Vejam aí que no meu resuminho eu tenho carbono. Z, tá vendo a letrinha Z ali? Z igual a 6. Então, é o número atômico. Então, vamos voltar agora, ó. Isótopos são átomos. Então, mais de um. São átomos, são elementos da natureza que apresentam o mesmo número atômico, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas diferentes números de massa. Ah, tá bom, Vanessa. Então é assim. Carbono, por exemplo. O carbono tem muitos isótopos. Uns 3, 4 isótopos na natureza. O que acontece? Todos os carbonos, eles terão o Z, o número de prótons iguais. Mesmo número de prótons. O Z, ali ó, no resuminho, o Z, mesmo número, ok? Só que o A, que é o número de massa lá em cima no elemento, aí ó, onde eu coloquei meu exemplo do carbono, vai ser diferente, tá bom? Então o Z é sempre igual, vamos retomar. São átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então se você pega um exercício, tá lá, 3 elementos químicos, os 3 apresentam o mesmo número, Z, o Z ali, o mesmo número de prótons, que é o número atômico, significa que os 3 elementos são isótopos, pô. Ó o P, ó, isótopo, pô, de P, o P de prótons. Então, isso igual, eles são iguais, mesmo número de prótons. Esqueci o que é prótons, é o Z, ali, ó. É o Z. O P e o Z é a mesma coisa, tá? O Z, então, o número de prótons do carbono, que eu coloquei aqui para vocês relembrarem, tá? O Z é o número de prótons. Virando a folhinha, eu coloquei alguns exemplos do hidrogênio, por exemplo, tá? O hidrogênio tem um número, ó, 3 isótopos do hidrogênio. Isótopos porque os 3 possuem o mesmo número atômico, 1, só que diferentes números do A, que é o número de massa. Ó, 1, 2, 3, tá bom? E, consequentemente, diferentes números de nêutrons, tá bom? Os valores são diferentes de nêutron e de massa. Ressaltei novamente o do carbono. Carbono, todos os E's, que são todos os números de próton, igual a 6, 6, 6, 6. E o número de massa? Ai, olha o número de massa do primeiro carbono é 12. O número de massa do segundo carbono é 13. E o número de massa do terceiro carbono é 14. Vocês viram, então, que todos os prótons, todos os valores de prótons são iguais. Os de massa, que é na parte de cima aí do elemento, são diferentes, tá bom? E eu coloquei o do cloro também. O cloro, todos 17. Circulei, ó, de laranjinha, para vocês, ó, visualizarem bem. 17, 17, 17. 17 número atômico, número de prótons, todos iguais. Ok? Ah, mas o meu número de massa muda. 35, 36 e 37. Meu número de nêutrons também, 18, 19 e 20. Só que todos são cloros. Por quê? Porque todos vão possuir o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, tá? Então, pode ter, quando o elemento é isótopo, ele pode ter diferentes números de massa, mas ele tem o mesmo número atômico, que é o de prótons, é o mesmo elemento, tá bom? Isótopo. Agora nós vamos para os isóbaros. São átomos que apresentam diferentes números atômicos, aí já inverte. Diferentes números atômicos, isóbaros. Ó, número de massa. A.
número de massa. Então, é o azinho que fica ali em cima do elemento. Vou ler novamente. Acompanhe a leitura comigo, tá bom? Primeiro ano. Copiem no caderno. São átomos que apresentam diferentes números atômicos, que é o Z, diferente. Então, todos os numerinhos lá embaixo do elemento serão diferentes. Só que com o mesmo número de massa, que é o A. Os exemplos, coloquei aí. O cálcio e o argônio. O cálcio e o argônio, eles possuem número de massa igual a 40. Tanto que eu circulei aí, ó, o número de massa, os dois é igual a 40. Mas o que acontece com o número de prótons, com o número atômico deles? O do cálcio é 20, o do argônio é 18. Bom, apesar deles possuírem o mesmo número de massa, eles possuem número de prótons diferente. São elementos diferentes, tá bom? Então, são isóbaros, número de massa. E número de massa, o que é número de massa? É o prótons mais o nêutrons. Ah, tá, Vanessa, mas teve um exercício que eu vi que pediu o número de elétrons. O número de elétrons é sempre a quantidade igual a de prótons, tá? A não ser que esse elemento ganhe ou perca elétrons, tá? Aí se ganha, é negativo, aí você põe mais, tá? Foi aquela explicação que eu deixei bem resumidinho na aula passada. Mas no caso de um elemento químico que não dá e não perde elétrons, a quantidade de prótons é a mesma de elétrons, tá? Coloquei outros exemplos hipotéticos aí, que é o X, o Y, o A e o B. O X e o Y, 20 e 20. Os dois, ó, elemento X, 20 o número de massa. O elemento Y, 20 o número de massa também. Só que o número de prótons é diferente. Ó, do elemento X é 10 e do elemento Y é 9. Consequentemente, o número de nêutrons também é diferente. Tá bom? O A e o B. Número de massa igual isóbaros. Isobaros, número de massa. 40, 40. Muda o número de prótons. 20, 21. Ó, o que eu escrevi aí. Note, isóbaros. Então, elementos isóbaros. Elementos que possuem o mesmo número de massa pertencem a elementos químicos diferentes. Não é a mesma coisa que acontece com os isótopos, os prótons. Quando os prótons são diferentes, pertencem ao mesmo elemento químico, tá bom? Apesar de possuírem números de massa diferentes. Isso nos isótopos. Nos isóbaros, possuem mesmo número de massa, diferentes números de prótons e são elementos diferentes, tá bom? Próximo, os nêutrons. São átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa. Isótonos, tá? Isótononos, mesmo número de nêutrons. Ó, N, olha esse N na palavra isótonos. N de nêutrons. São elementos que vão possuir ali, ó, só o mesmo número de nêutrons, o massa e o prótons diferente. Exemplo, nitrogênio e carbono. O nitrogênio e o carbono possuem 7 nêutrons cada um. Só que, olha o número de massa do nêutrons, 14, do nitrogênio, perdão. O número de massa do nitrogênio, 14. E o número de massa do carbono, 13, diferente. E o número de prótons, ou Z, Z e P é a mesma coisa, tá, gente? O Z é 7. E o Z do nitrogênio. E o Z, que é o número de prótons do carbono, é 6. Bom, aí o exemplo claro. Número de massa, que é o A, diferente. Número de prótons, que é o Z, diferentes. E o número de nêutrons, que tá ali no meio, igual. Isótonos, N, nêutrons, mesmo número de nêutrons. Coloquei um outro exemplo hipotético embaixo, o X e o Y. Os dois possuem, ó, o meio é o nêutron, tá? 10 nêutrons, 10, 10, valor 10, 10 de cada um. 10 e 11 de prótons e 20 e 21 de massa. Mesmo número de nêutrons, mas diferentes de massa e diferente de prótons. Tá bom? Por hoje é só. Memorizem bem isso, estudem, tá? Dia 22 teremos uma provinha. Vai cair todo o conteúdo que eu dei tanto em sala quanto nessas aulinhas, tá bom? Por favor.
estudem. Serão 5 questões. Eu vou abordar todo o assunto que nós vimos até a semana que vem, que aí já é outra provinha, né? Então, vão estudando, por favor. Para casa, deixei 1, 2, 3 exercícios, tá bom? A correção eu deixo amanhã na plataforma, e amanhã vocês acessam a plataforma, façam os exercícios hoje. Amanhã acessem a plataforma e façam a correção, tá? Nos exercícios eu vou deixar bem explicadinho o que é de cada parte, tá? Para vocês não se confundirem. Se atentem ao que eu deixo mais colorido, que é o que eu quero que chame mais a atenção de vocês. Bom? Vamos lá. Beijão, primeiro ano.